ao pastor Marcos Luiz. Engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, pessoas que também ouvem de sua própria casa, que Deus continue abençoando a todos. Falar de Jesus, amados irmãos, para nós é uma alegria. Glória seja dada ao nome do Senhor. E é bom estarmos aqui. Queridos, sem conversar mais, vamos abrir a palavra, a Bíblia Sagrada, em Salmos, livro dos Salmos, capítulo ou número 11. Engrandecido seja o nome do Senhor. Salmo de número 11, verso 9 nos diz: redenção enviou ao seu povo e ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Salmo 111, verso 9. 3 colunas, né? Versículo de número 9. Glorificado seja o nome do Senhor. Redenção enviou ao seu povo. Ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Amados ouvintes, se faz necessário ao lermos algum texto, alguma frase, buscarmos entender o que isso significa. O Senhor Jesus, ele tinha essa preocupação. Isso está constatado nos evangelhos. Pois sempre em lendo os evangelhos, nós vamos ler que, e quando ele concluía o seu discurso, dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E muitas vezes ele, reunido com os seus discípulos, ele lhes falava de vários assuntos, de muitas coisas, e aos seus discípulos ele perguntava: compreendes todas estas parábolas? Outra vez ele dizia, ou perguntava: ainda não compreende estas coisas? Então se faz necessário compreender. Pois bem, redenção enviou. O que é redenção? Redenção, queridos, é a doutrina cristã segundo a qual Jesus Cristo pagou o preço, para resgatar ou para que o seu povo fosse livre. Portanto, vejamos a Escritura. Redenção enviou. Quem enviou a redenção? Deus. Deus. O Deus Pai Todo-Poderoso é quem enviou a redenção. E esta redenção, conforme até já ouvimos, está em seu Filho. Que significa redenção? Preço pago. O preço dos pecados pagos pelo sacrifício, conforme até já ouvimos,
pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Isso é redenção. Preço pago por outrem. É aquela coisa, a conta não era dele. Com muita sabedoria dada por Deus, assim cremos, Gilmar canta: eu sei que eu era culpado, mas ele sofreu já por mim. Isso é redenção. Redenção enviou. E aí, nós lendo perto de onde o irmão Edmilson estava falando, mais adiante, verso 17 diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Olha que coisa maravilhosa é a Bíblia. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. É a mesma coisa que ler Salmo 111, verso 9. Redenção Deus enviou ao seu povo. Resgate, perdão de pecado, oportunidade de salvação. Isso é redenção. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A leitura da palavra de Deus, amados ouvintes, ela é cada dia apaixonante. Porque nós sempre estamos falando disso, mas quando se para refletir em uma palavra, vem muita coisa. Glória a Jesus. Redenção enviou ao seu povo. E como não gostamos de falar muito, vamos à palavra. Carta aos Hebreus, nós vamos ver como isso se deu a miúdo. Bíblia por Bíblia, engrandecido seja Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 8. Engrandecido seja o nome do Senhor. A partir do verso de mesmo número, nós encontramos a seguinte escritura: guardemos, redenção enviou ao seu povo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, conforme já foi dito, não é condenado. E em cima disso diz a Escritura também, Romanos 8, verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Jesus. Pois bem, redenção enviou ao seu povo. E nós já sabemos que redenção é um ensinamento cristão, uma doutrina cristã, segundo a qual Jesus Cristo pagou o preço para que o seu povo fosse livre do pecado. E é exatamente isso que ele fez. Glória a Jesus. Pois bem, aos Hebreus 8:8 diz: porque repreendendo-os lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei o novo concerto. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Verso 10. Porque este é o concerto, depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Qual é o concerto? Porei as minhas leis no seu entendimento, o que podemos entender consciência, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo.
e não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque, lindo é isso aqui, do concerto, da promessa, porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não lembrarei mais. Glória a Jesus. Redenção enviou ao seu povo. Redenção é conta paga. Redenção é perdão de pecados. Engrandecido seja o nome do Senhor. Redenção é não lembrança de pecado, que Deus diz aqui, porque serei misericordioso para com suas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Aí diz o verso 3, dizendo: novo concerto envelhece o primeiro, glória seja dada ao nome do Senhor. Dizendo: novo concerto envelhece o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. E continua. Ora, também agora capítulo 9, verso 1 seguindo. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da propiciação, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. Prestemos atenção a isso, amados, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto coberta de ouro toda em redor, em que estava o vaso de ouro que continha o maná, a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. E sobre a arca, os querubins da glória que faziam sombra no propiciatório, as quais coisas não falaremos agora particularmente. Pois bem, vamos ao que importa. Verso 6. Ora, estando estas coisas assim, preparadas, a todo tempo entrava os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Pois bem, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias oblações e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas, agora o negócio vai mudar. Mas, todo esse relato aí ele agora diz no verso 11, mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais
perfeito, aleluia, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerro, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuada uma eterna redenção. E pronto. Aleluia. Redenção enviou ao seu povo. Redenção é doutrina cristã, pela qual o Senhor Jesus Cristo pagou o preço por nossos pecados. A Escritura diz, aleluia, Ele levou sobre si os nossos pecados no madeiro, queridos ouvintes, amados, nós agora, pelo sangue de Jesus, pelo maior e mais perfeito tabernáculo, que é o corpo do próprio Cristo, Ele abriu as portas para que eu e você possamos chegar diante de Deus. Isso é redenção. Isso é boas novas. Isso é evangelho, que significa boas novas de salvação, ao qual Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, porque a graça de Deus se tem manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A narração é linda. Ela diz que, olha, o velho concerto é coisas, é bebida, é manjares, é comida, é coisa repetitiva. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros. Havia sacrifícios diários no primeiro tabernáculo, como lemos. E tinha para chegar no Santo dos Santos, era só uma vez por ano. Mas todo ano tinha que fazer, todo ano, até que viesse o sacrifício perfeito. E ele já veio. E é lindo quando o narrador vai dizendo. O escritor aos Hebreus diz, mas, glória a Jesus, Hebreus, aleluia, capítulo 9, versículo 11. Engrandecido seja o nome do Senhor. Ele trata miúdo, e tem mais, ele diz assim, ó, tem aí uns serafins em cima da arca, mas não vamos perder tempo com isso agora, não. Glória seja dada o nome do Senhor. Ele diz isso aqui, ó, verso 5, sobre a arca, capítulo 9, onde já lemos, verso 5, sobre a arca, os querubins da glória, que fazia sombra no propiciatório, das quais coisas não vamos falar agora particularmente. Vamos ao que interessa. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo, o sacerdote ministrava no primeiro. Mas tinha o Santo dos Santos, que aí não se entrava toda hora. Não. E o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano, e primeiro ele tinha que sacrificar um animal por ele próprio, porque sem derramamento de sangue não há remissão, para que depois ele ia ministrar em favor dos outros homens. Aí é lindo quando ele diz no 11, mas, sou apaixonado pelo mas do Novo Testamento. Aleluia! Porque é uma mudança, irmão. Aí diz assim, mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo. Aquelas coisas, o tabernáculo, a lona, a arca, tudo apontava para Jesus, para o corpo de Jesus. Os camaradas não entenderam quando Jesus diz, esse templo aí, derrubarei-o, e em 3 dias eu reconstruirei. Os cabas disseram, esse cara blasfemou. Isso foi uma das acusações para matar Jesus. Ele disse que ia derrubar o templo e fazer em 3 dias. Ele blasfemou contra o santo templo de Deus. Os cabas já queriam adorar o templo. Mas eles não entenderam que ele falava do templo do seu próprio corpo. Aleluia. Oh, graça grande. Bendita e eterna graça. Glória a Deus. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, desta criação.
quem criou Jesus. Oh. Aquele tabernáculo lá foi Olial e Oliabe, dois nomes assim que criaram. Mas o perfeito não. Glória a Jesus. Aí diz assim, não desta criação. E para concluir, verso 12 novamente. Nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue. E esse sangue é sangue de Deus. Diz lá em Atos 20, 28, se não me falha a memória. Velai pela igreja de Deus, que ele a resgatou com o seu próprio sangue. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Grande é o mistério. Por falar tanto em mistério, isso sim é mistério. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Quem pode crer, creia. Glória ao nome de Jesus. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado, não era uma redenção de um ano, mas uma eterna redenção. Redenção enviou ao seu povo e o seu concerto, que é o novo concerto. Queridos, lembram? Jesus estava lá. Última Páscoa que ele participou, instituindo a ceia. Ele toma, logo após cear, ele toma o pão da graça e diz, tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Façam isso em memória de mim. Ato seguinte, ele toma um cálice, um copo de vinho, ou um copo com vinho. Glória ao nome do Senhor. Da graça e diz, tomai, bebei, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. O sangue que nos purifica de todo o pecado. Esta é a redenção que Deus enviou. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pelo sangue, somos redimidos sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário.